Jundiaí dá pra fazer... futebol a gente consegue sediar. Tem o gigantesco Jaime Sintra aqui, bicho. Já foi até pra Libertadores o estádio. Isso diz mais sobre a Libertadores do que sobre a sua cidade, tá? Só pra te avisar. Tá todo mundo pronto aí? Pode começar? Posso começar? Pronto, podemos. Bora. Então, beleza. Tem convidado especial, meninos. Comportem-se. Uhum. Não precisa se comportar por causa de mim, não. Eu sou pior que todo mundo, gente. O Henrique me conhece um pouco, ele sabe como eu sou. Eu ia falar isso, tem que avisar pro convidado especial, comporte-se. É quase isso mesmo. 3, 2, 1. Fala, seus investigados da PF, continua tudo quarentenado com vocês. Tá começando mais uma edição especial do Zonecast, aquele podcast que não espalha fake news, portanto não acordou com a Polícia Federal na porta. Seguiremos assim. Então, chega mais Clay, parabéns pelo convite, Henriqueta, deixa de ser hater Matheus, e não discute com o convidado Rafik. Por fim, seja muito bem-vindo, André Bassi, do College Futebol BR. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais uma edição especial do Zonecast. Eu não sei por quanto tempo vai durar essas edições especiais, mas a gente está gostando bastante disso. Antes de começar, estou ao lado aqui, temos um convidado especial, mas antes temos um recado inicial aí, né, Matheus? Boa tarde, como o senhor vai? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem não estiver ouvindo de tarde, né? A gente está aqui nessa edição especial discutindo um tema muito, muito bacana que a gente vai aprofundar mais pra frente, mas eu só queria deixar o recado para falar para vocês não se esquecerem de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Twitter é um pouco diferente das demais, é tailgatezone_BR. Lembrando que o podcast está disponível nas principais plataformas e você também pode ouvir e ver a gente no YouTube. E vejam a gente, vejam as nossas lives que estamos fazendo. Muito obrigado. Bom, Rafik, tudo bem? Boa tarde. Oba, meu povo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, ou quanto quer que vocês estejam nos ouvindo. Hoje eu estou aqui apenas para aprender e criar furdúncio, mas vamos lá. A pergunta que fica é quando você não cria furdúncio nesse podcast, mas tranquilo, eu só quero jogar pimenta mesmo. Eita! Fala, Henriqueta, boa tarde. Boa tarde, chefinho, boa tarde todo mundo. Eu tô aqui para assistir ao furdúncio. Rapaz, eu não sei nem o que falar. Bom, e agora o nosso convidado especial, o cara concorda comigo que o Luck é bom, o cara concorda comigo que o Art Manning é o melhor quarterback do college, que já foi o melhor quarterback do college. Então, boa tarde, Bassi, tudo bem? Tudo bem, eu só não concordo com você que Notre Dame é um time bom, mas tudo bem, tirando isso a gente concorda em bastante coisa. Eu acho justo, pode falar, não vai me pegar tanto. Henriqueta, eu vou dar as honras de você explicar o que será esse podcast. Obrigado, que honra. Bom, o podcast vai se tratar basicamente da diferença entre o futebol americano do college, universitário, e o futebol americano da NFL, que se você não parar para prestar atenção, vai achar que é tudo a mesma coisa e, na verdade, a diferença é imensa. E aí a gente chamou aqui a pessoa mais qualificada do Brasil para falar do assunto, que é o Bassi, do College Football BR. Foi ele, inclusive, que criou o debate entre a gente, quando ele criou um bracket, um mata-mata ali dos 16 melhores quarterbacks do college. E quando a nossa redação começou cada um a fazer o seu, começou a criar polêmica. A partir dessa polêmica, a gente começou a pensar por que alguns quarterbacks são tão bons no college e não na NFL. E daí surgiu a ideia desse podcast. Maravilha. É isso aí. A discussão basicamente começou com o Rafik, como ele adora fazer a causa, falando que era inútil a nossa discussão de quem era o melhor e quem era o pior. Mas eu acho que não, eu acho que é justa essa discussão e nós vamos deixar ela um pouco mais pra frente. Mas por enquanto, Bassi, por que é tão difícil um cara que se destaca tanto no college ir imensamente mal na NFL? Então, em primeiro lugar, fico honrado com essa introdução do senhor Henrique, mas até dar uma moralzinha pra gente, né? Mas eu acho que o principal fator quando a gente fala em college football e NFL
é que se você for olhar, a maior parte dos times da NFL, eles operam um sistema ofensivo, principalmente, muito parecido. Então, o skill set que você espera de um quarterback para atuar bem na NFL, ele é muito parecido. Você pode ver que vários quarterbacks, eles têm um tipo físico muito parecido, eles têm características, até mesmo as estatísticas, lógico, não depende só do quarterback, tem a ver com o time também, elas são muito próximas. Eu diria que na NFL, se você pegar do melhor quarterback para o pior quarterback, você vai ter uma diferença pequena. Só que quando você vai para o college, se você vai pegar não só no quarterback, mas em qualquer posição, a diferença entre um jogador ótimo e um jogador bom, ela já é extremamente grande. Porque tem muito a ver com até com a questão do recrutamento, porque vem jogadores do país inteiro, existem programas muito bons, programas muito ruins, programas que são muito mais atraentes para jogadores, outros que não são. Então isso acaba criando uma diversidade de talento muito grande. E justamente essa diversidade de talento faz com que, para que certos times que tenham jogadores um pouco menores consigam vencer, eles tenham que ousar nos seus sistemas ofensivos. Então você vê muito time que opera um ataque diferente do que você nunca viu, e você provavelmente nunca vai ver algo tão similar na NFL. Isso acontece demais no college. Então eu acredito que o principal fator em relação a um quarterback que vai bem no college e um quarterback que vai bem na NFL é justamente, eu diria que uns 50% disso é o sistema no qual o cara é criado. Porque os jogadores, eles são moldados de acordo com o sistema dos seus técnicos, né? A gente sempre diz assim que na NFL a estrela é na maior parte das vezes o jogador, mas no college a estrela na maior parte das vezes é o técnico, porque os jogadores ficam no máximo 4 anos no elenco. Os técnicos tem técnico que está desde 99 no mesmo cargo, sabe? Então esse tipo de fator assim são coisinhas pequenas, mas que dão uma diferença muito grande. Não sei se me fiz entender. Sim, mas uma pergunta que fica para mim é assim, nós temos no college a gente pode dizer que a gente tem algumas faculdades que elas usam o Pro Style, certo? Isso não pode ser comparado ao que é usado na NFL, e tem quarterback que sai de lá e pode não ir muito bem também, né? Ah, sim, não, isso é fato, como eu falei. O fato do college ter muitos sistemas ofensivos diferentes não significa que você não vai ter jogadores preparados para jogar na NFL. Mas significa que se um jogador ele jogou num sistema ofensivo mais pro style, por exemplo, ele vai ter menos dificuldade para se adaptar quando chegar na NFL. Mas a gente vê, eu não vou saber citar nenhum de cabeça agora, o que é muito ruim, mas tem vários exemplos de jogadores que cresceram em sistemas não muito favoráveis, digamos assim, mas acabam brilhando na NFL. Acho um exemplo que dá para citar de certa forma é o Mahomes, né? Que muita gente dizia na época do draft dele que ele não ia dar certo na NFL, que era só um quarterback de sistema, que ele só sabia jogar dentro daquele playbook de Texas Tech e tudo mais, e o cara, a gente tá vendo o que ele tá fazendo na liga aí, né? Eu acho que o Mahomes é o maior exemplo de um quarterback atual que, quando saiu do college, todo mundo achava que ele era quarterback de sistema, né? O Texas Tech o Air Raid é um sistema que favorece muitos quarterbacks, né? Os stats dos quarterbacks acabam levantando muito, fazendo qualquer quarterback que joga lá parecer um novo, novo ícone da liga. E eu ia falar do Lamar Jackson também, embora o Lamar Jackson tenha até continuado o estilo dele extremamente não convencional na NFL. Ele tá quebrando a regra e jogando de um jeito bem diferente. Mas ele era outro que não era de um sistema pro style no college e tá tendo sucesso. Eu ia só complementar, não só o Mahomes, mas o Gardner Minshew. Porque, se eu não me engano, ele jogava em Air Raid com o Mike Leach em Washington State. Isso, ele mesmo. E quando o Foles machucou, ele foi muito bem, muito porque, por conta do Air Raid, ele era mais preparado do que outros quarterbacks. Então, por isso ele conseguiu. O problema é se ele vai conseguir dar o passo para frente. Ao invés de ser só um tampão pro Foles que machucou, ser realmente o quarterback da franquia. Alguma coisa parecida a gente também tem agora com os Cardinals, né, Henriqueta? A gente chegou a comentar sobre isso, né? Eu queria saber até se o Bassi concorda com isso. Em relação ao Kyler Murray? Exatamente. Eu ia falar até disso. É Oklahoma, que agora tá... Bom, nos últimos 2-3 anos aí virou nova fábrica de quarterbacks, com Baker Mayfield e depois com Kyler Murray. E o Kyler Murray já está mostrando muito mais potencial na NFL do que o Baker Mayfield. Mas é outro esquema que é bem favorável aos quarterbacks, mas eu acho que o Kyler Murray pode mostrar que veio para ficar também, e ele é um quarterback também não convencional,
porque ele é mais baixo, ele tem, se eu não me engano, 5'10 ou 5'11 seria a medição americana, 1,78, 1,80. É um quarterback estilo Russell Wilson, que não é... Até hoje tem um certo preconceito na NFL por não ser um quarterback padrão. Eu acho que o caso do Kyler Murray, lógico, não dá pra falar muita coisa, assim que observar em relação ao que vai acontecer no futuro, né? Mas eu tava lendo um artigo esses dias do 538 que dizia que os scouts estão avaliando quarterbacks pra NFL de forma errada. Eles estão se apegando muito em estatísticas muito tradicionais, coisas assim, e falava que a estatística do college que melhor se traduz pra NFL é a precisão, a porcentagem de passes completos. Então, isso independe, por exemplo, do esquema que o cara joga, assim por diante. Então, isso é um fator positivo do Kyler Murray. Eu não lembro agora dos dados exatos desse artigo, mas eu vou procurar deixar o link aí para vocês depois. Ele fala bem isso aí, que existem muitas estatísticas quando você avalia um jogador, além da tape, óbvio, né? E existe uma tendência a você tentar sempre pensar, não, mas esse cara aqui, ele na red zone é isso, né? Mas a estatística que melhor se traduz em relação ao que o cara foi no college, porque ele foi na NFL nos últimos 10 anos, assim, eles fizeram uma análise com todos os quarterbacks draftados, tinha sido porcentagem de passes completos. E isso aí é uma coisa que o Kyler Murray tem a favor dele, no caso. Muito legal, interessante essa. Não sabia e faz sentido. Vim até olhar aqui, o Kyler Murray teve 69% de passes completos no único ano dele como titular em Oklahoma, que foi 2018, foi o último ano dele. E o Baker Mayfield teve 70%, o que é incrível também. Foi Heisman, foi fácil o melhor jogador daquele ano. Mas é interessante. O Baker Mayfield, ele, por estar em Cleveland, ele acaba tendo esse problema do time que é indescritível, quanto o Cleveland Browns dá errado. Mas o Baker Mayfield teve nos 3 anos em Oklahoma 68%, 70,9% e 70,5% dos passes completos, que são marcas bem impressionantes. Ô Bassi, aproveitando a sua deixa, dos quarterbacks atuais que estão no college, qual deles são os que tem essa maior porcentagem de passes completos que poderiam ser grandes quarterbacks aí no draft de 2021, 2022? Aí você me pegou, hein? Porque eu não consigo... Eu tava falando com o Henrique, eu tenho uma memória péssima. Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas da NCAA. Eu falei que a minha função é criar furdunça. De cabeça é o Trevor Lawrence e o Justin. Ah, sim, Trevor Lawrence tem uma... Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É até bom pra gente falar, ter dados palpáveis mesmo, né? Se eu perguntar pra vocês qual tinha sido o quarterback com maior porcentagem de passes completos na última temporada, com uma chance só pra acertar, quem vocês acham que foi? Joe Burrow. Sim, 76,3%. Mas aí, ó, tem alguns quarterbacks que se mostraram promissores, né? Que daí você vai ver, por exemplo, ali, ó, dos mais novatos. Tem o Kedon Slovis de USC. Não considero dos melhores, mas é um cara que tá começando a carreira, pode chegar longe ainda, né? Tem um jogador que eu confesso que eu não acompanho tão de perto, mas eu já ouvi coisas muito boas, é o Peyton Ramsey de Indiana. Justin Fields é muito bom também, né? Bom, tem vários nomes, vários jogadores. Trevor Lawrence foi um que teve 65,8% de passes completos. Tem jogadores bons, tem o seu, né? querido aí, Davis Mills. Como assim, seu querido? Eu queria entender essa agora. Davis Mills é de Stanford. Não, tudo bem, mas não só por causa de Stanford. Ele deve ter alguma coisa a mais pra falar do cara, né? Tipo, eu não vou ficar elogiando o querido Ian Book, por exemplo. Que deveria ter, isso que eu tô falando, ganho o bracket de melhor quarterback do college, Ian Book. Menos, né? Por favor. Isso, pode bater, Bassi, pode bater. Eu falei pros caras se comportar e não se comporta. Não, mas... É que eu quero evitar falar de Stanford hoje, se for possível, porque não tô tendo uma experiência muito boa com o time. O mais engraçado é que teve aquele ano, acho que foi 2014, se eu não me engano, que Notre Dame terminou com um recorde 4-8, né? E eu fiquei por um tempão zoando todo mundo que eu conhecia de Notre Dame, lembrando... o 4-8, qual o recorde de Stanford ano passado? 4-8. Karma. Foi 2016 esse. Foi horrível. Foi.
Nessa lista dos quarterbacks com melhor passes completos, eu achei interessante aqui o Anthony Gordon em quarto, com 71,6%. O Anthony Gordon é de Washington State. E foi draftado? Não, foi para o Seattle Seahawks como não draftado, né? Como free agent, não draftado. E não sei, é só um nome aí para ficar de olho. Seattle, que já descobriu o Russell Wilson há uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos atrás. Vai que o Anthony Gordon se mostra alguma coisa aí. Ele era, inclusive, o reserva do Gardner Minshew em Washington State antes. Cara, é muito difícil avaliar prospecto por prospecto, né, Bassi? Eu ouvi alguns... justamente sobre isso que eu queria falar. A gente viu muita gente falando que o Burrow talvez fosse o melhor prospecto desde o Luck. Você acha que isso faz algum sentido? O cara teve só uma temporada que realmente foi assim extraordinária, que foi a do ano passado. Agora a gente tem o Lawrence, que tem temporadas incríveis desde que começou como titular em Clemson. Como que você vê isso de analisar caso a caso, soltar essas coisas de o melhor prospecto desde fulano de tal? Então, eu vou ser bem sincero contigo, assim, na verdade, quando você vai falar sobre aspectos de draft, eu não sou a melhor pessoa para conversar sobre isso, sabe? Porque eu acho que existem diferentes formas de você assistir uma partida, um jogador no college football. E eu sempre coloco os óculos de fã do college football, sabe? Eu raramente fico pensando, nossa, esse cara pode dar bem na NFL. Eu não consigo assistir o jogo assim, sabe? Tem pessoas que são muito mais dedicadas para isso do que eu, obviamente. Mas, dito isso, feita essa ressalva, o Joe Burrow ele teve uma temporada sensacional no ponto de vista de ter quebrado vários, não necessariamente recordes, mas ele ter... Sabe quando você faz uma checklist de tudo que você espera de um quarterback bom? Ele marcou check em todos os itens, sabe? Naquela temporada especificamente. Dá para você extrapolar isso para uma carreira? Dá para você extrapolar isso e prospectar uma carreira na NFL? Dá ou não? Eu não tenho resposta para isso, sinceramente. Mas o fato ele teve uma temporada muito boa e eu arriscaria dizer assim que provavelmente foi a melhor temporada que um quarterback teve na história do college football. Isso assim, é discutível, porque o esporte passou por muitas eras diferentes, muita evolução, o estilo de jogo mudou ao longo dos anos, mas eu acho que se você observar em todos o que você fala assim, o que faz um bom quarterback? É um cara que tem uma precisão boa, é um cara que faz leituras boas, é um cara que consegue resolver em jogos grandes, é um cara que tem título e ele tem tudo isso aí, sabe? Então eu acho que esse é o aspecto principal dele, que ele teve uma das melhores temporadas de um quarterback na história do college football. Para mim, eu diria assim, com 89,2% de probabilidade de que seja a melhor, número totalmente estimado, né? Mas o que isso significa em relação ao potencial dele para a NFL, aí é outra história, entendeu? Não tem como você prospectar em relação a isso apenas. Eu acho que só para mostrar como realmente é difícil projetar alguém do college para a NFL e como o cara entra no college com 17, 18 anos, então ele é muito novo, a evolução que você passa pelos seus anos de college como pessoa, sabe, maturidade física, tudo. Não dá pra você... É muito difícil você imaginar. Você vai pra NFL com 22, 23 anos, ainda é muito novo, tem muito a amadurecer. Mas, enfim, só pra mostrar rapidinho o quão imprevisível o college é, o Joe Burrow começou a carreira em Ohio State. Ele entrou no college, foi recrutado por Ohio State, e aí ele era reserva do J.T. Barrett, que nem chegou à NFL, ou se chegou, não começou o jogo, pelo menos. Não lembro de ver ele em nenhum jogo. E depois, quando ele viu que o Dwayne Haskins ia ser o titular seguinte de Ohio State, ele se mudou para LSU. Se transferiu para lá. Ou seja, o Dwayne Haskins botou o Joe Burrow para correr. E agora a gente vê o quanto o Haskins tem sofrido na NFL. Isso é uma deixa importante, para falar algo importante. Que você nunca deve olhar para a NFL e para o college da mesma forma.
E isso é uma coisa que eu sempre peno, especialmente para quem não assiste college e está tentando começar, que fala assim, mas esse cara é bom porque ele tem tantas jardas, não sei o quê. Você não pode olhar da mesma forma, porque são aspectos diferentes que você avalia, são aspectos diferentes que tornam um time bom ou ruim, de certa forma. Lógico, se você tem um quarterback que pode lançar a bola muito bem, um quarterback preciso, você tem uma linha ofensiva boa de bloqueios, disciplinada, que não comete falta, se você tem defensive backs que são ball hawks, que vão em cima da bola e tudo mais, isso obviamente, tanto na NFL quanto no college, são aspectos muito importantes. Mas se você for observar no college football, às vezes é muito mais importante a qualidade de dual threat de um quarterback. É um cara que consegue resolver tanto passando a bola quanto correndo com a bola. Isso é uma coisa que, especialmente em programas grandes e muito bem estabelecidos, isso é uma coisa muito importante. Um quarterback que ele consiga resolver o jogo não importa como. Então você vê, tem muitos quarterbacks que dão muito certo na NFL, mas que foram só ok no college por causa disso. Porque no college ele não tinha esse domínio de conseguir correr muito bem e lançar muito bem, mas chega na NFL ele não precisa correr muito bem, ele só precisa lançar muito bem, em 90% dos casos. Da mesma forma que tem o contrário. Tem muitos quarterbacks que são muito, muito, muito bons no college, são muito conhecidos pela sua habilidade de resolver com as pernas quando precisa, só que, eu digo assim, como resolvendo com as pernas ele é tipo um A+, passando ele é um B. Chega na NFL com uma qualidade de passe B, ele não se dá certo. Mas se fosse um estilo de jogo que favorecesse essa outra característica dele, talvez desse certo, entendeu? Então, a grande questão é que são skill sets um pouco diferentes que a gente precisa. Então, você vê, por exemplo, o Haskins, ele botou o Joe Burrow para correr, de fato. Mas é porque o que o esquema ofensivo de Ohio State pedia era um jogador com as características do Haskins mais do que do Joe Burrow. E ele se achou em LSU, tanto que o time foi meio que moldado ao redor dele e deu certo. Aproveitaram ao máximo o que ele tinha a oferecer. E tanto que a gente veio com um título nacional ano passado. Né? O mesmo a gente poderia falar, por exemplo, do Tim Tebow? Outro exemplo muito bom. Porque quando ele chegou na NFL, que é assim, ó, hora da confissão, eu não assisto NFL, né? Eu não acompanho NFL. Mas na época que eu assistia, que eu acompanhava de perto, era bem a época que o Tebow tinha acabado de chegar assim. E eu lembro que até se tentou explorar um pouco as opções de jogo para facilitar a capacidade dele de correr e tudo mais. Só que como mero passador, ele não era tão bom. Isso é fato. Só que eu também ficava puto com isso porque eu torço pro teoricamente, né, porque eu não assisto mais nada praticamente, torço pro Steelers. A gente perdeu pra ele naquele jogo de playoff, né? Mas tudo bem, vamos ignorar essa parte também. Não vamos falar dos meus times hoje, não vou ficar... Agora eu entendi por que o Tebow não ganhou o bracket do Bassi. Menos, né, Henrique? Menos. Não, mas eu ia falar também do Johnny Manziel. Eu acho que o Tebow e o Manziel são os dois melhores exemplos de um quarterback espetacular no college que chega na NFL e não dá em nada. E o Johnny Manziel, ele é até mais drástico ainda esse exemplo. E ele era claramente no college um quarterback que improvisava, e muito ágil, muito rápido, e tinha um braço bom, e daí ele sobrevivia. E ele estava jogando, o Bassi pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele em Texas A&M jogava no Air Raid também. Não era isso? Não é bem um Air Raid, que na verdade o sistema ofensivo de Texas A&M ele é derivado desse Air Raid lá que foi criado pelo Hal Moon e Mike Leach lá no Kentucky. Tem toda uma história desse sistema ofensivo, mas eles têm N variações. Uma delas é esse sistema de pass rap do técnico que na época era Texas A&M, na época do Johnny Manziel, mas que tinha vindo de Houston, que era uma outra universidade que tinha jogado com Air Raid. Tem jogadores aí que chegaram na NFL e até tiveram uma ou outra temporada boa por causa disso, mas o sistema ofensivo de Texas A&M não era um Air Raid muito puro. Quando eles estavam na Big 12 ainda era um pouco parecido, mas só que acho que na época do Manziel é o que você falou, era muito mais ele do que o esquema ofensivo, sabe? Boa. Essa aí eu não sabia. Interessante. Mas era isso. Ele improvisava muito e assim, você no college, se você tem talento, você consegue improvisar e se sair bem com isso, né? Se dar bem com isso. Até porque você está jogando contra pessoas também ali de 18, 19, 20, 21 anos, ainda, sabe, com o mesmo nível de experiência que você tem.
Se você vai improvisar na NFL contra um linebacker de 10 anos de liga, o cara vai te ler como um livro aberto ali, com figurinhas ilustradas. E foi o que aconteceu com o Manziel. Ainda foi pro Cleveland Browns, que era pior do que é hoje, era uma bagunça maior ainda, mas acho que em qualquer time ele não daria certo, porque ele sempre foi isso. Ele era brilhante porque ele, com o talento dele, a capacidade de improvisação, ele fazia o inimaginável. E na NFL o improvisar tem que ser o último recurso, não o primeiro, que era o que o Manziel acho que fazia na maior parte das vezes. Eu até dizia assim que uma das coisas que. Porque na época que o Manziel tava brilhando no college, eu ainda era muito. Minha visão era muito de NFL ainda. Eu dizia uma coisa que eu não gostava na época, que eu falei assim, cara, ele tá com um pocket limpo, lindinho, ele pega e sai correndo. Eu ficava puto com isso. Por que ele não passa a bola? Ele tem tempo, por que ele saiu correndo? Mas quando eu olhava com meus olhos, eu colocava os óculosinhos de NFL e olhava dessa forma. Hoje, vendo com os olhos de college, mano, ele ganhava as yards que precisava e dane-se, sabe? Só que é o que você falou. Acho que o principal aspecto que diferencia o college da NFL em termos de. Nesse aspecto aí é a questão da experiência. Porque, como eu falei, os jogadores eles ficam 3, 4 anos no college. Então, as chances de você estar enfrentando um jogador com 4 anos de experiência em campo são muito pequenas. Você nunca vai ter. É muito raro o caso você ter uma linha defensiva inteira só de seniors, ou um backfield inteiro só de seniors, ou uma linha ofensiva, uma unidade inteira só de jogadores experientes. Isso é muito raro. Mas quando você vai para a NFL, isso aí já é a regra, né? Não é a exceção. Porque muitos jogadores lá estão há anos e anos e anos, sabe? Então, por isso que o amadurecimento de um jogador de defesa acontece na NFL, não necessariamente no college. Você vê pouquíssimos defensores muito, muito, muito bons saindo prontos já para a NFL, em comparação com algumas outras posições do futebol americano. Mas o engraçado de tudo isso é que, mesmo você, vamos dizer assim, vamos pegar, por exemplo, do bracket que foi feito pelo Bassi. A maioria, se você faz algum barulho no college, a sua chance de aparecer num draft ou gerar burburinho na NFL é muito grande. Você pega pelo bracket, por exemplo, Graham Harrell e o Kellen Moore, eu acho que foram os únicos que não tiveram grandes chances em NFL, né? Porque de resto, todo mundo teve chance e tem gente até que foi muito bom, né? Ah, sim, não, isso com certeza. Mas só que aí tá outra questão também, quando você fala assim, jogador que gerou burburinho no college. Geralmente, um jogador ele gera burburinho no college por highlight. Nossa, olha a jogada que o cara fez, sabe? Exato. Então isso acontece, é muito, eu não diria pontual, mas eu diria muito ocasional, assim, depende muito. Então o cara ganha destaque, né, nas primeiras páginas, nos headers dos sites, porque, não, olha essa jogada que sensacional, olha aquele bloqueio que massa, e assim por diante. E o próprio troféu Heisman, que é dado para o melhor jogador da temporada, não é necessariamente para o melhor jogador. A definição do troféu é para most outstanding, ou seja, o mais sensacional, o mais espetacular. Então você vê, por exemplo, jogadores. Deixa eu pensar num bom exemplo aqui. Assim, por que o Tim Tebow tem um Heisman e o Peyton Manning não? Porque o Tim Tebow ele gerava highlight quando ele estava jogando em Flórida. Era jogada corria, passava mais. O Peyton Manning ele era um jogador, como jogador, muito melhor. Muito, muito, muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas, dentro do padrão do college, ele não gerava highlight. Ele não gerava, que jogada jogada Então ele acabou nunca levando um Heisman, por exemplo, entendeu? Só que isso não significa nada. Na verdade, até se diz zoando que se um quarterback ganha um Heisman, a chance dele dar errado na NFL é muito maior. Porque quando ele ganha Heisman é justamente pelo que a gente estava falando, que é um cara que improvisa, que vai com as pernas, que faz o que tiver de fazer para ganhar. E na NFL a gente sabe que isso não funciona tão bem, né? Perguntar se você acha que nos últimos anos, assim, ou eles passaram a considerar mais essa parte da NFL como highlight, ou o Heisman tá pesando muito, porque os últimos 3
Heisman Trophies foram primeira escolha geral. Foi o Joe Burrow, Kyler Murray e o Baker Mayfield. Aí você pega, o Lamar Jackson também foi escolha de primeira rodada. E dentre vários outros. Você acha que, ainda mais no caso do Joe Burrow, que não ganhava tanta jarda com a perna. O negócio dele era o braço. Você acha que o Heisman tá, assim, tá tendo alguma correlação para essas escolhas de primeira rodada ou puramente o scout? Não, eu acho que se você for olhar assim ao longo na última década, o Heisman ele deu uma mudada de foco. Tem sido um prêmio que está sendo cada vez mais sendo entregue para quarterbacks em vez de outras posições, sabe? Então, mas isso não tem necessariamente a ver com uma mudança na mentalidade de quem está votando no Heisman. Mas eu acredito que como posso dizer, é uma tendência do futebol americano moderno, digamos assim. O quarterback está tendo cada vez mais destaque. Um time ganha ou perde por causa do seu quarterback. Então, isso vem um pouco da influência da NFL. Que a gente vê que o jogo aéreo ele ganhou muito destaque ali desde o ano 2000, dali em diante, começou a se tornar cada vez mais destaque o jogo aéreo, e isso acaba tendo uma influência residual no college também. Porque um dos pontos de venda de um técnico que está recrutando um jogador que vem do ensino médio é o cara falando assim, se você jogar comigo, você vai ter mais chance de chegar na NFL. E quem não quer chegar na NFL? Quem não quer ser um milionário, né? Então, justamente por isso, não estou me expressando muito bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mudou levemente as características do jogo, do futebol americano como é jogado hoje em dia. O jogo aéreo está tendo cada vez mais destaque, até mesmo por regras e tudo mais. Isso começa na NFL. O cara que está treinando um time do college, ele quer os melhores recrutas para ele. Então o que ele vai fazer? Uma das formas de ele vender o programa dele para o cara que está vindo no ensino médio querer jogar com ele é falar, eu vou te treinar para você chegar na NFL. Então os técnicos eles também começam a, de certa forma, adaptar ou implementar isso nos seus playbooks para tornar o desenvolvimento de um jogador para um sistema que favoreça ele ser olhado pela NFL também. Isso aí é como se fosse um efeito em cadeia, sabe? Então começa algo pequeno que vai crescendo, vai mudando e tendo ramificações em vários pontos. Então é isso que eu acredito que esteja acontecendo hoje em dia. Muita gente até critica o Heisman hoje em dia porque só quarterback que está levando. Se você comparar, por exemplo, com a década passada ou anterior, muitos jogadores de outras posições não ganham mais Heisman. Hoje em dia a chance de se você falar assim, quem vai ser o Heisman do ano que vem? Eu sou capaz de ir lá hoje apostar R$1.000 que vai ser um quarterback, eu não vou perder esses R$1.000, porque provavelmente vai ser um quarterback de novo. Porque o jogo do futebol americano hoje em dia ele tem um foco muito grande no jogo aéreo. Acho que essa é a principal característica. Então, por estar num cenário em que o jogo aéreo é cada vez mais importante, tendo jogadores se desenvolvendo para isso, e jogadores brilhando nesses esquemas, você acaba tendo umas escolhas de Heisman que, consequentemente, brilham no geral e acabam sendo draftados pela NFL também. Só que se isso, de fato, vai dar certo ou não, a gente só pode dizer daqui uns 5 anos, quando a gente vê essa primeira leva aí toda com 10 anos de liga, ver quem deu certo, quem não deu, e assim por diante. Né? É justamente uma pergunta em cima disso que eu ia te fazer, mas eu acho que você acabou respondendo. Visto que a gente tem esses quarterbacks sensacionais no college que às vezes chegam na NFL e não têm o mesmo sucesso. Legal, você falou sobre como analisa o jogo, como é pensado diferente. Você acha que é mais viável a NFL adaptar os sistemas dela para os sistemas que aquele quarterback jogava no college, ou o college cada vez mais ter sistemas parecidos com a NFL? Aí é a clássica depende, né? Porque o objetivo de um técnico do college football não é, o objetivo primário dele é ganhar jogo e ganhar título. Não é formar jogador para a NFL, sabe? Tem técnico que, como eu falei, é uma das formas de você vender seu time para o cara que está vindo do ensino médio. Mas existem outras formas. Existem formas de você dizer, por exemplo, a gente já ganhou
nossa conferência 10 vezes nos últimos 15 anos, nós temos 3 títulos nacionais nos últimos 10 anos, nós temos sei lá, olhando um programa que nem Stanford, que é uma universidade de cunho acadêmico, primariamente. O cara falou assim, nosso time, a taxa de aprovação, a taxa de graduação é de 99%. Então existem várias formas, várias coisas que um técnico pode fazer para vender seu programa para um jogador que está chegando. Uma delas é prospectar o futuro na NFL. Então eu já te digo assim, se é melhor ou não sei, mas eu te garanto que não vai acontecer do college football inteiro se adaptar ao estilo da NFL. Isso aí é uma coisa que, e isso vem até pelo que eu te falei sobre a questão dessa história do gap de talento. Os melhores programas, eles acabam pegando os melhores jogadores. Isso é fato. Então os programas inferiores, programas que têm menos tradição, assim por diante, se eles têm jogadores que são um pouco inferiores e eles querem ganhar, eles vão mexer no sistema ofensivo. Isso é o que acontece, por exemplo, com as academias de serviço lá dos Estados Unidos. Army, Navy e Air Force. Eles não têm os melhores jogadores. Por quê? Porque os melhores jogadores vão para programas que podem prospectar uma carreira para a NFL e assim por diante. Quem joga por eles é os caras que estão interessados em seguir a carreira militar, que não necessariamente são os melhores jogadores. Então, esses 3 programas, eles têm em comum que eles utilizam a Triple Option, que é um sistema ofensivo que ele é pautado basicamente na corrida. Então tem jogos que o quarterback termina assim com 5, 10 jardas aéreas no jogo inteiro. Isso acontece em jogos de Army, Navy e Air Force. Esses programas vão mudar seu estilo ofensivo porque tá tendo uma revolução na posição na NFL? Nunca. Essa é a resposta curta. Isso nunca vai acontecer. Existem outros programas que tem, por exemplo, citar um exemplo que é o que eu conheço. Que eu conheço Stanford. Quando o Harbaugh chegou lá em 2006, 2007, eles não tinham os melhores jogadores, porque, obviamente, é uma universidade que ele não fornece bolsa só atlética. Para o cara que ganhar uma bolsa para estudar em Stanford, ele tem que ser um cara que ganharia uma bolsa para Stanford de qualquer forma, entendeu? Daí o que acontece? Harbaugh ele não tinha os melhores jogadores à sua disposição. Então ele moldou um sistema ofensivo de acordo com o que ele tinha nas mãos. E isso tornou uma das características de Stanford, que era uma linha ofensiva muito forte, o sistema Power Run, que a gente diz, né? Volta e meia você via a formação jumbo com 7 pessoas na linha ofensiva, 2 tight ends sendo utilizados constantemente. Então, naquela época, eles iriam adaptar o sistema deles por causa da NFL? Não, também. Então, como eu falei, depende. A NFL ela não vai como um todo mudar seu esquema por causa de 1 ou 2 jogadores que estão chegando. A gente sabe que são poucos jogadores do college que chegam para a NFL. A gente diz até que tem uma... Deixa eu procurar uns dados aqui, ó, que eu estava vendo antes. A gente fala que é uma pirâmide, né? Esses dados aqui são de 2017, se eu não me engano, mas se você observar, 1.696 jogadores na NFL, aproximadamente. No college, 73.660. No high school, 1.248.000. E nas ligas juvenis, 2.169.000. Então, cada vez vão chegando menos jogadores lá em cima. Então, não tem por que você alterar todo o seu sistema, todo o seu paradigma por causa de 1 ou 2 jogadores. Então, eu acredito que é algo que não vai acontecer nem de um lado nem do outro 100%. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que pode haver um consenso, pode haver um meio termo ali em que um time da NFL com um determinado jogador mude um pouquinho as características, da mesma forma que um programa pode mudar as características para tentar atrair mais jogadores para levar para a NFL. Bassi, aproveitando que você citou Navy e Army, para quem não sabe, Navy é a Marinha dos Estados Unidos e Army é o Exército dos Estados Unidos, e é sabido que hoje os 2 times jogam no sistema de Free Run Option simplesmente porque não tem opção, eles não têm talento, porque pelas regras de ambas as armas, Forças Armadas, assim que terminar a universidade, você não pode sequer tentar a NFL, você tem que cumprir o estágio obrigatório de serviço de, acho que 4 ou 5 anos
ou na Marinha ou no Exército, dependendo do time que você escolher. E só que a Marinha acabou de soltar que a partir do ano que vem essa regra vai mudar. E que o jogador que for selecionado no draft da NFL vai poder primeiro fazer a carreira profissional na NFL e só depois cumprir o serviço obrigatório nas Forças Armadas. Você acha que isso vai fazer com que a Marinha consiga atrair jogadores de maior potencial e sair do esquema de free run option e eventualmente até, quem sabe, tentar uma temporada 15-1, 16-0? Então, poder pode. Eu acho que nada impediria isso de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar que a Army e Navy eles estão competindo num cenário que tem Alabama, que tem Clemson, que tem Ohio State, USC, que são programas com muito mais tradição, com muito mais coisas a oferecer. Aí é que tá. Eu acho que essa regra dessa mudança de regras, ela como posso dizer? Ela favorece a quem já tá no programa, talvez. A quem já iria para lá de qualquer jeito, entendeu? Dá uma opção a mais para o jogador que quer fazer como primeira casa dele uma academia de serviço, porque ele quer servir. Mas isso aí serve para dar uma segunda opção para ele para o futuro. Eu acredito que não vai mudar em termos de aspecto histórico, aspecto de desenvolvimento técnico, tático, porque é um cenário em que eles não têm como competir de qualquer forma, entendeu? Até mesmo porque, por exemplo, a Army é uma equipe independente, Navy está numa conferência que é do Group of Five, que são 5, entre aspas, piores conferências da elite do futebol americano. Então eles não têm como competir diretamente com esses outros programas muito grandes. Mas a questão dessa mudança de regra é que dá uma oportunidade a mais, isso é fato. Muito bom. Aliás, uma pergunta emendada na outra e as respostas seguidinhas, acho que ficou excelente. Acho que para mim ficou muito claro. E para você, Rafiki? Excelente. Também achei. Bom, mas a gente só falou de desastres. A gente também tem o contrário que acontece. A gente tem grandes nomes aí no college que acabam sendo grandes nomes na NFL também. A gente tem o Deshaun Watson. Bom, não tem nada confirmado ainda, mas ele está indo muito bem na NFL. Nós temos o Peyton Manning, que a gente não precisa acho que nem falar. Andrew Luck, que chegou pronto, no primeiro ano já jogou muito bem na NFL. A gente tem o Vince Young, que também foi bem na NFL. E o nosso queridinho, né, Bassi, o Art Manning, que só se deu mal porque foi pro Saints. Mas eu acho que coitado. É a única palavra pra descrever a carreira do Art Manning, né? Coitado. Muito bom, é isso. Só para explicar que o Saints, na época do Art Manning, não é o Saints que quem assistiu nos últimos 15 anos aí com o Drew Brees está acostumado a ver. O Saints da época do Art Manning era uma das piadas da liga, era o Jaguars, o Browns de hoje em dia, o time que tá sempre lá embaixo, tá sempre sempre se ferrando, não tem outra palavra para falar isso. E o Art Manning entrou foi carregado por essa avalanche de mediocridade, de ruindade e coitado, exatamente. Porque o Art Manning, pra quem não sabe, mas pra gente todo mundo sabe, é o pai do Peyton Manning e o Eli Manning, né? Ele jogou em Ole Miss e foi um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador da história de todo o programa, sabe? Quarterback sensacional. Ele chegou na NFL, só chegou numa situação muito, muito, muito desfavorável a ele, porque era um time que não era nada bom. E se você for ver os highlights dele no college, são corridas de muitas jardas, são passes sensacionais. O highlight reel dele na NFL, ele sendo sacado. Ele tinha que correr pela própria vida. Isso me lembrou o David Carr, o irmão do Derek Carr também. Russell Wilson também corre bastante pela vida. O Russell Wilson é um cara que aprendeu a correr pela vida e ter sucesso. O Big Ben apanha pela própria vida, mas continua em pé, porque é um tanque. Mas me lembrei foi do David Carr, o irmão do Derek Carr, que foi a escolha número 1 do Houston Texans, no ano de criação dos Texans. Foi a primeira escolha da história do Texans. E era um... Coitado também. Justamente, coitado. É exatamente isso. Coitado, porque ele entrou e só apanhava. Ele era um calouro, num time calouro, e só apanhava. E coitado. Pois é. E ganhou o anel de Super Bowl como reserva do Eli Manning pelo Giants. Na contramão vem o Lamar Jackson, que corria pela própria vida em Louisville
E agora tem o Ron Stanley de left tackle no Baltimore Ravens, ou seja, deu um upgrade na vida dele. Ah, não, Lamar Jackson, coitado, dava dó dele no college. As pessoas falam assim, não, é que as pernas dele são a grande característica. Não, meu filho, não era característica, ele tava correndo pra não morrer. Porque o time era sobrevivência. Era muito ruim, aquele time ao redor dele era muito, muito ruim. E não tem o que dizer além disso. Ele ganhou um Heisman no modo de ódio, correndo para não morrer. É isso. Bom, galera, só pra gente fechar, então, como a gente falou que o assunto começou pelo bracket, eu queria falar desse bracket, né? E o Bassi tá aqui, foi quem criou. Eu acho que ninguém melhor do que ele para explicar os confrontos que ele colocou. Certo? Então, nas oitavas, ele colocou confrontos entre Deshaun Watson e Graham Harrell, Peyton Manning contra Johnny Manziel, Andrew Luck contra Michael Vick, Vince Young contra Baker Mayfield, Joey Burrow contra Roger Staubach, Archie Manning contra Kellen Moore, Marcus Mariota versus Tim Tebow, Doug Flutie versus Ken Newton, e ao final, Archie Manning é o melhor. Então, Bassi, explica pra gente por que isso. Então, na verdade, quando eu pensei em fazer esse bracket lá pro site, né, collegefootball.com.br, quem quiser acompanhar, fica aí o merchan. Por favor. Valeu. Eu pensei assim, meio de sopetão, os melhores quarterbacks, todos sempre me vieram 16 nomes na cabeça, tem nomes que eu deixei de fora, provavelmente, e eu organizei eles de forma mais ou menos meio aleatória, mas tem assim, nessa primeira rodada tem 2 crimes, né, que eu considero, que é o Peyton Manning contra o Johnny Manziel na primeira rodada e o Marcus Mariota contra o Tim Tebow. No final das contas, eu acabei, quando eu fiz esse bracket, quando eu preenchi da minha forma, foi mais pela história dele no bracket, no college, né? Então por isso que acabou dando o Archie Manning, que eu acho que é o jogador mais sensacional da história do college football para mim, na minha opinião particular. Quer dizer, o melhor jogador fora de Stanford, porque eu sou clubista. Então, eu também tô com você, viu? Pra mim também o Archie Manning é o que mais se destaca de todos. Como você mesmo descreveu lá, eu vou ter que roubar suas palavras, o quarterback começou com aquela história de quarterback com alegria nas pernas. Exatamente. Ele foi o alegria nas pernas original. Não, e realmente, se pegar pela importância, talvez pela influência do quarterback no college, talvez o Archie Manning ganhe mesmo. E cada um acabou fazendo esse draft de um jeito diferente, esse bracket. Eu percebi que acabei priorizando muito uma temporada brilhante de um jogador, né, foi o que acabou inconscientemente me levando a preencher o bracket do meu jeito, e acabei colocando o Tebow como campeão, que teve talvez 2 temporadas brilhantes, nenhuma só, acabou sendo que me influenciou, mas além dos títulos, né, no college um dos maiores campeões, foi espetacular em todos os anos que jogou lá. A minha final foi Tim Tebow e Vince Young, 2 que tiveram temporadas brilhantes. O Vince Young na temporada que ele terminou vencendo o Rose Bowl contra o USC praticamente sozinho, também uma das melhores temporadas do college, eu acho. Acabei não dando esse tanto mérito pro Joe Burrow, que perdeu na semifinal pro Tebow, porque ele realmente teve uma temporada e só. Ele não tem nem nada complementar em volta. Mas eu acho importante falar do Andrew Luck, porque o Andrew Luck talvez seja um dos mais injustiçados aí na lista, e ele foi 2 vezes vice-campeão do Heisman. Ele, assim como o Peyton Manning, que a gente falou há um tempo atrás aqui no podcast, o Andrew Luck ele foi vice-campeão do Heisman em 2010 para o Cam Newton e vice-campeão em 2011 para o RG3, o Robert Griffin III. E acho que desses aí, para mim, pelo menos, é o que teve mais sucesso na NFL, apesar da aposentadoria precoce, mas se provou ser o mais pronto para a NFL. Para mim, ele é um quarterback melhor do que o Cam Newton por muito. Podemos dizer que caiu na mesma desgraça do Archie Manning? Talvez, né? Apanhou pra coitado. Na desgraça do coitado. Puxar um parênteses aqui, né? É engraçado falar em Heisman e Stanford, porque o Luck ele foi 2 vezes vice no Heisman, né? Mas Stanford teve outros 3 jogadores que também foram vice no Heisman. O Toby Gerhart em 2009 ficou em segundo lugar atrás do Mark Ingram de Alabama. Em 2015 teve o Christian McCaffrey, que ficou em segundo lugar atrás do Derrick Henry de Alabama. E em 2017 o Bryce Love, que foi em segundo atrás do Baker Mayfield. Então é como eu costumo chamar, Stanford é o Vasco da Gama do Heisman Trophy, né?
O flamenguista desse grupo aqui gostou. A história fala por si só. Não tem nada a dizer. Mas o Heisman de Alabama é merecido, Bassi? Você sabe que se você perguntar pra mim, eu vou dizer que não, né? Mas assim, o que eu acho que os dois Heismans de Alabama, que são os dois únicos da história de Alabama, né? Foram 2009 e 2015. Foram dois Heismans que, na verdade, os running backs que venceram, eu não acho que tenham sido os melhores jogadores, mas eles acabaram levando mérito das linhas ofensivas muito boas que tinham, especialmente o Derrick Henry em 2015. Mas, né, não posso falar isso que se eu falo eu sou hater de Alabama. Se ser hater de Alabama é estar errado, eu nunca quero estar certo. Concordo com você, concordo. E assim temos uma unanimidade no grupo. A unanimidade tem que ser o Art Manning campeão desse negócio, é só isso que eu peço. Inclusive, vocês falaram de tanto de Navy, inclusive o Rafik também puxou uma pergunta baseando Army e Navy, e, cara, o Roger Staubach com certeza foi o melhor quarterback que Navy já teve, né? Eu acho que de longe, acho que o jogador vindo de Navy que teve mais sucesso na NFL também. É sensacional. Cara, era foda. Bom, não vou querer debater cada um aqui, gente, porque acabaria ficando pesado. Na verdade, eu quero, mas eu acho que qualquer coisa que saísse aqui seria muito válida. Tem muita gente com carreiras impressionantes. É que a gente tende, ainda mais a gente que acompanha mais a NFL, a também pensar em carreiras de NFL. E aí você fala, pô, como você vai colocar o Tebow campeão de um bracket e o cara não foi um nada? É difícil separar essa visão, mas por isso que eu digo, é justamente muito difícil fazer um campeão daqui. Eu acho que é justamente essa que é a graça, né? Porque você pode preencher o bracket de acordo com... Não tem regra. Você pode preencher pensando em NFL, você pode preencher pensando em melhor temporada, que nem o Henrique falou. Mas eu acho que a grande sacada é que, assim, a lição que fica aqui, eu acho, por essa conversa que a gente teve, é que olhar com carinho pro college, sabe? Não é porque é diferente, não é, sabe? São coisas como disse o Zeca Pagodinho naquela entrevista dele com o Jô Soares explicando a diferença entre samba e pagode. É diferente, mas é igual. Então, é igual, mas é diferente, sabe? Então, assim, assistam college, vejam os seus próprios olhos. É um universo complementar, eu diria que não é nem algo... College é uma coisa, NFL é outra, acho que são coisas complementares. São coisas diferentes, são emoções diferentes, são experiências muito diferentes. E sei lá, eu sou muito parcial para falar, porque eu sou apaixonado por college football, sou apaixonado faz um bom tempo. Eu assisto. Tem sábados que eu assisto inteiro, pelo menos parcial, uns 10 jogos, 12 jogos, assim, sabe? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito legal, então espero que vocês comecem a acompanhar também, que quem não assiste, que dê essa atençãozinha especial, e se quiser aprender mais, é só acessar o nosso site, collegefootball.com.br, seguir a gente no Twitter, Instagram, tudo mais, as arrobas são todas collegefootbr. É isso, então primeiro eu reforço a palavra do Bassi, quer saber mais sobre college, pode acessar collegefootball.com.br, os caras são animal, o Bassi é especial, claro, o cara, como o Riqueta já falou no começo, é o cara que mais conhece de futebol americano colegial no Brasil, né, Riqueta? Sem dúvida nenhuma. Bondade de vocês, vocês. E o College Football BR é com certeza o melhor site de college football do Brasil, fácil, completíssimo, recomendo muito. E outro motivo, acho, para assistir college, além de ser extremamente divertido, jogo interessante, movimentado, muito mais variações do que a NFL, como a gente já falou aqui, isso te ajuda, isso faz a NFL ser muito melhor quando você sabe quem está vindo do college. Quando você já viu aquele cara jogando por 2 anos, sendo estrela no college X, e você está com a expectativa de para onde ele vai na NFL, ou vem alguém para o seu time que você já acompanhava antes. Isso torna todo o mundo do futebol americano muito mais completo e divertido. Exato. Você assiste Copa São Paulo de Futebol Júnior, bicho, assiste college, cara, é muito melhor. Eu queria só complementar falando de que vocês têm que entrar no collegefootball.com.br, porque
é por lá que eu me baseio para assistir jogos do college, porque toda semana eles fazem um ranking de assistibilidade que é excelente, porque o college tem 300 jogos. E aí você tem que saber qual que, tipo assim, não vai ser uma lavada, porque você vai ver Cornell contra Alabama, vai ser 62-0 para Alabama, tranquilo. Mas você também não vai querer ver, assim, de duas faculdades pequenas. Então, você vai lá no site que ele te explica por que tal jogo você tem que ver, por que tal jogo vai ser doido. E, assim, a maioria dos casos eles sempre acertam. E outra coisa que é muito boa no college pra você ver é porque tem jogo da quinta-feira até no domingo de noite. Às vezes não tem domingo de noite, mas eu sei que alguns casos tem. Geralmente na primeira semana, né? Na semana 0. Porque eu tava lembrando de um jogo que teve, acho que era LSU contra Texas. Enfim. E tem jogo que é a madrugada inteira. Então, ano passado eu me peguei, era meia-noite, 1h da manhã, eu tava sem sono, decidi ver qualquer jogo que tava passando e fui ver um Eastern Illinois e Cincinnati, nem sei. Eu lembro que uma equipe era roxa. Era os Pirates, eu lembro. Mas o jogo tava muito divertido. E é por isso que é bom o college, porque você tem jogo o dia inteiro pra ver. Você morre de ver. É engraçado porque tem Havaí. No Havaí tem o time da University of Hawaii, né? Tem dias que eu tô assistindo no college, passando a gente tá acordando, e daí tem vezes que começa um jogo em casa de Havaí, tipo 3h30 da manhã, às vezes. Não, 2h30 da manhã. Já comecei esse jogo que começou 2h30 da madrugada. E nossa, eu sou suspeito porque eu sou viciado mesmo, sabe? Eu assisto muito, eu gosto demais. Esse ranking de assistibilidade que você falou, esse é um trabalho que o João da nossa equipe tem feito. Eu comecei ano retrasado, ele que assumiu ano passado. É uma coisa muito boa, porque ajuda, é um guia legal para ver o que compensa ou não assistir, porque a gente sabe que nem todo jogo compensa assistir, né? Mas é isso aí, eu acho que college é legal, assistam. É um esporte antigo. Se você ver, ano passado o college football estava completando 150 anos, então tá aí faz bastante tempo já. College é maravilhoso, gente, realmente. A atmosfera também no jogo é outro esquema. E se ficar na dúvida de que o jogo assistir, pode ver aí a assistibilidade do collegefootball.com.br, mas também, se ficar muito na dúvida, assiste Notre Dame. E é com essa mensagem que nós vamos terminar o podcast, certo, Henriqueta? Não vamos deixar mais ninguém falar, qualquer coisa que Paulinha corta, né? Certíssimo, você deu a dica da semana. Exatamente, porque não tem dica, né? Podcast especial não tem dica. Meus queridos, primeiramente, Bassi, muito obrigado por ter aceitado o convite, e aqui já vou estender para mais uns 2 convites, que eu tenho mais 2 temas aqui para conversar com você. Se o senhor aceitar, será maravilhoso. Eu que agradeço o convite. É que nem eu falei pro Henrique, né? O que eu mais gosto de fazer é falar sobre college football. Se me dá um lugar para falar sobre isso, então, meu Deus do céu. E com certeza vou adorar participar outras vezes, se me chamar. Estamos aí, pro que precisar. Muito obrigado. Então, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Valeu, gente, grande abraço a todos, obrigado, Bassi, pela sua presença, foi maravilhoso, e a sua sabedoria realmente é inigualável aqui no Brasil. Assim eu até acredito. Muito obrigado, Bassi, por ter abrilhantado esse podcast com a gente, e eu não vou falar para vocês verem jogo de Oregon, porque não vale a pena não. Obrigado a todos. Eu aprendi bastante com esse podcast. Vamos mais pra frente. O único problema é que a minha visão não bate com a do Bassi, porque eu só vejo o college pra ver quem é que eu vou pegar no draft da NFL do Fantasy. Então, a gente vai ter que dar uma ajeitada nisso. Ai, caramba, que beleza. Bom, já que o grande Felipe Doimo Dodô não tá aqui, nos abandonou hoje, estamos extremamente saudosos dele. Bebam água e bebam cerveja, porque cerveja também tem água. Maravilha, nunca esqueceremos. Falou, gente. Até não sei quando, porque é podcast especial. Valeu.
É isso aí, seus investigados da PF. Acabou mais uma edição especial do Zonecast. Vocês podem reparar que aqui só tem discussões excelentes, informação boa, verdadeira e de fontes totalmente confiáveis. Podemos soltar algumas mentiras às vezes. Sim, em nome do clubismo, não é mesmo, Henriqueta? Mas tudo bem, nunca usamos dinheiro público, só o nosso mesmo, e não espalhamos o ódio, só queremos umas boas risadas. Bom, é isso, então, como é sempre bom lembrar. Além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site, e ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário. Enfim, semana que vem tem mais, e, já que seguimos sem abraços e beijos, então, como novo costume, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.